Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos iniciar nosso culto, hoje no dia 14 de novembro de 2021, com transmissão pelas redes sociais. Saudamos todos que estão nos acompanhando, os visitantes aqui hoje. Vamos abrir nossas Bíblias, mesmo assentados, acompanhar a leitura no Salmo de número 47. Salmo de número 47. Diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, te rendemos graças, pois a tua benignidade, a tua misericórdia, a tua bondade dura para sempre. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo tu sendo um Deus sobremaneira grande, Rei de todo o universo, tu te importas com cada um de nós. Elevamos a ti, ó Pai, a adoração hoje, ó Pai. Que cada um aqui, ó Pai, possa louvar a ti e que o nosso louvor chegue até o teu trono de graça. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos salmodiar, cantar um cântico ao nosso Deus com um grupo de louvor. Boa noite, igreja. Eu peço que todos se coloquem de pé, para que nós possamos entoar um cântico ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, que é a luz do mundo, a luz que ilumina os nossos corações. Amém?
igreja pode se assentar. A igreja pode acompanhar agora a leitura do Salmo de número 116. Salmo 116. Dos versos 1 ao 6. Salmo 116, 1 a 6 diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Vamos inclinar nossas cabeças, irmãos. Refletir sobre a nossa relação com o nosso Deus durante a semana. Pedir perdão pelos nossos pecados em oração silenciosa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para declarar, ó Pai, que somos pecadores e carecemos da Tua graça e do Teu perdão. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, pois muitas vezes queremos fazer o certo, mas fazemos o errado, Pai. Temos pecado contra Ti, Senhor, contra Ti somente, meu Deus. E te pedimos, nos perdoa, Senhor. Lava a nossa alma, o nosso coração. Limpa, Deus, para que possamos, ó Deus, resplandecer a luz de Cristo. Agradecemos porque sabemos que o Senhor nos perdoa, porque o Senhor muda e transforma a cada dia o nosso ser. Te agradecemos pelo perdão dado a nós e nos ajude, Deus, a não cometer mais os mesmos erros, ó Pai, e continuarmos firmes no Senhor. É em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmão. Vamos ficar em pé novamente, continuar louvando o nosso Deus, porque a palavra de Deus nos ensina assim. Salmo 117 também diz: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aqueles que vieram preparados para ofertar ao Senhor, podem fazer isso também durante esse cântico. Glória e honra.
A igreja pode se assentar. Vou tirar a máscara aqui para poder os irmãos ouvirem melhor. Estão numa distância segura.
Vamos abrir a palavra de Deus. Hoje o reverendo Y não pôde vir, porque começou sintomas gripais, tosse, não estava quase conseguindo falar sem tossir, então pediu para que substituíssemos, mas está bem. Deus haverá de curá-lo, porque o nosso Deus é um Deus que cura. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Filipenses. Capítulo 4. Antes de ler o texto, gostaria que os irmãos refletissem um segundo a uma pergunta. Quem aqui é alegre? Sempre alegre? Sempre contente? Sempre em regozijo? A pergunta não é se você está alegre ou esteve ontem, mas se você é alegre. Vamos refletir um pouco essa noite que a palavra de Deus nos ensina sobre sermos alegres, apesar de termos aflições no nosso dia a dia. Está projetando aí o texto? Ele vai projetar depois o texto? Eu pedi para ele projetar Filipenses 4 na versão NVI. Aí os irmãos vão vendo ao longo do culto, para lembrar melhor, vai ficar projetado. A tradução é quase igual à Almeida que vamos ler aqui. Filipenses 4, do verso 4 até o 10. Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aí, depois leremos o verso 8 também. Quando a gente se pergunta assim, será que estou feliz hoje? Ou se você pergunta se a pessoa que vive próximo de você está triste ou feliz, conforme as circunstâncias da nossa vida, ficamos tristes. A própria Bíblia diz: chorai com os que choram, entristecei com os que estão entristecidos. Mas essa tristeza que ocorre em nossa vida é um sentimento. A própria alegria momentânea do dia a dia, que podemos ficar alegres conforme aquilo que nos ocorre de bom ou ruim, também é um sentimento. Mas essa alegria que Paulo fala aqui, a alegria que vem de Deus, não é um sentimento. Por isso ela não depende das circunstâncias. Nós vamos aqui refletir no texto hoje, vamos ver que a alegria que vem de Deus, que é quando nos alegramos no Senhor, primeiro é uma alegria que é um verbo, alegrai-vos.
E é um verbo imperativo, é uma ordem. Deus não daria uma ordem para os seus servos se Ele não soubesse que a gente podia exercer essa alegria, que é o alegrar-se. Será que temos motivo para alegrar-nos no Senhor? Quando falece um ente querido, que é uma dor que mais atinge nossos corações, nos entristecemos. Mas por que podemos estar alegres, mesmo nas circunstâncias mais adversas? O que é alegrar-se no Senhor? Alegrar-se naquilo que o Senhor Deus representa, nas promessas dEle. O que o Senhor nosso Deus representa? Representa a salvação eterna para aqueles que o amam. O nosso Deus representa bondade, representa benignidade, representa misericórdia que se renova a cada dia. Por isso nos alegramos no Senhor. Quarta-feira passada agora, eu e a Silvana estávamos indo para Minas visitar os irmãos. Temos 3 irmãos lá. Passando ali pela estrada de Ouro Fino, chuva. Quem já viajou pela estrada de Ouro Fino, tem até uma canção que fala dessa estrada, há mais de 50 anos que ela é toda esburacada. Mesmo quando fazem o recapeamento, dura pouco, ela volta a ficar esburacada. Agora mesmo estão fazendo recapeamento. E fazendo o recapeamento, de um lado da pista tinha um buraco maior que os meus braços abertos. Pegava a pista inteira. E a gente estava indo devagar, mas precisamos parar nessa cratera. Um caminhão estava muito perto, bateu atrás. Foi um susto. Ficamos tristes? Nos sentimos assustados? Sim. Mas logo em seguida nos alegramos. Quanta gente sofre acidente na estrada e não escapa para contar? Nós não tivemos um arranhão. Eu postei no grupo da igreja com a foto do caminhão, que ele é grande e pesado. Depois coloquei o estrago que ele fez no carro. Estou falando aqui porque muitos não estão no grupo da igreja. Pode não ter visto. E bem no meio da traseira do carro, estava escrito Jesus. Então, com as circunstâncias, a gente se entristece, fica aborrecido. Mas a nossa alegria no Senhor, porque Ele nos protege, nos livra do mal, nos livra de coisa pior, é sempre motivo de continuarmos alegres no Senhor. No verso 5, ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Perto está o Senhor. Quando passamos dificuldade na vida, qualquer coisa que nos aborreça, devemos nos lembrar que o Senhor está perto. Se o nosso Deus, que nos criou, que nos mantém, que mantém a terra toda sob o seu governo, todo o universo depende dele, está perto, é um motivo para que eu me alegre nesse Deus. No verso 6, ele começa a explanar, o apóstolo Paulo, como devemos nos comportar para usufruirmos dessa alegria que vem do Senhor. Vamos ver aqui no contexto como ele nos aconselha que podemos usufruir da alegria perene do Senhor. No 6 diz assim: não andeis ansiosos
de coisa alguma, de perda nenhuma, de acidente nenhum, de nenhuma coisa desagradável. Nada disso é para andarmos ansiosos, ou preocupados, ou com medo. Ansiedade é um mal do século hoje, está sempre ligado ao medo de alguma coisa, ou falta de paz. Você está ansioso porque está preocupado com algo que aconteceu, que vai acontecer, às vezes nem vai acontecer. A maioria das vezes a ansiedade não é justificável. É uma ansiedade que você se preocupa, mas não aconteceu ainda. Você fica ansioso à toa. Fica com medo à toa do que possa vir a acontecer. E isso tira uma coisa de nós, que é uma coisa que está baseada no reino de Deus. O reino de Deus é baseado na justiça e na paz de Deus. O reino de Deus é justiça e paz. Se a ansiedade tira a nossa paz, por isso Paulo ensina aqui que não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Antes de ficar com medo, ansioso, ele já dá a solução. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Está com medo de alguma coisa que você tem que resolver, que ocorre no dia a dia, um atrito com alguém, com o patrão, com qualquer coisa? Antes de começar a continuar a ficar preocupado, ore a Deus. Peça uma vez. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Súplica é uma oração insistente. Não é só orar um segundo, a hora que está saindo de casa, vai para o trabalho correndo. Ora de novo. Chegou no trabalho, no seu destino, ora de novo agradecendo que chegou sem acidente. Mantém esse contato com Deus. A gente pede, repete, suplica e já agradece, com ações de graça. O segredo para que a paz de Deus esteja sempre conosco é sermos gratos. Quem quiser abrir aí em 1 Tessalonicenses 5, Paulo vai repetir isso lá. Ele vai dizer assim: regozijai-vos sempre. 5, 16, 17 e 18. 1 Tessalonicenses 5, 16, 17, 18. Paulo aqui ele revela um segredo para que a paz de Deus esteja sempre conosco. Para que a alegria que ele dá ordem aqui, para que sejamos alegres, é isso aí que está. Regozijai-vos sempre no Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 16. Aí ele pede: como se regozijar? É fácil falar para ficar alegre. Orai sem cessar. E o que está escrito no 18? 1 Tessalonicenses 5, 18. Pois essa é a vontade de Deus para vocês. Em tudo dai graças. Sempre que o nosso coração está pronto para agradecer, se a gente está agradecendo de coração, não tem motivo para ter medo. Você não vai agradecer uma coisa que você lá no fundo acha que é ruim. É porque você sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então você é grato com tudo que acontece. Se tudo coopera para o seu bem, você acredita nisso? Fé na palavra de Deus? Você sempre vai ter motivo, e eu também, de sermos gratos. Conseguiu projetar aí
Eu vou pedir para ele projetar agora uma reflexão para a gente acompanhar, a gente não esquecer algumas coisas. Como manter essa alegria, que é um verbo, que é um imperativo de Deus, lembrando de 3 coisinhas que a gente deve praticar. Tudo que a gente vê em 3 dimensões é mais visível do que em 2 só. Porque você tem a profundidade, você enxerga mais longe. Então eu vou usar aqui uma analogia. 3 palavras com D que está aí, que a gente deve fazer para usufruir da alegria de Deus. Determinação. Em o quê? Em obedecer. Obedecer o quê? Isso mesmo que estamos lendo hoje aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos obedecer isso. Não é fácil. Deus não falou que é fácil. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu tenho que estar determinado. Assim como estudante, estuda, faz o colegial, faz o cursinho, porque está determinado a se formar. Faz de tudo para chegar no objetivo, não é? Temos que ter uma determinação parecida. Igual aquela que o pai e a mãe têm para educar o filho. Faz tudo pelo filho, porque está determinado, está decidido para que o filho se dê bem na vida. Investe na vida do filho, na educação. Por quê? Está determinado. Devemos ter uma determinação parecida em obedecer a Deus. Fazer de tudo para obedecer. A nossa natureza carnal vai querer nos levar para o caminho mais fácil. Sem perceber, a gente vai ficar ansioso, vai ficar preocupado, isso vai fazer mal, vai atacar a mucosa estomacal. Quando Deus nos ensina a não andar ansiosos de coisa alguma, é para o nosso próprio bem. Não é uma ordem que Ele dá. Eu quero ver se vocês obedecem, vocês têm que ser tudo ovelha, que faz, sem pensar. Não, é porque Ele sabe que faz bem. Se a gente obedecer ao nosso Deus, Ele sabe que vai fazer bem para o nosso corpo até, para o nosso corpo físico. Foi Ele que criou, Ele sabe como é que é quando a gente fica preocupado, fica sem paz. Libera cortisol, uma substância que libera ácidos que não fazem bem para o nosso corpo. Todos os médicos falam isso para a gente quando a gente vai no médico. A preocupação libera substâncias tóxicas no organismo. Nosso Deus bondoso, amoroso como é, nos ensina aqui o que fazer. Não ande preocupados com coisa alguma. Ore antes. No verso 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Coração aqui é tudo que você sente, é o sentimento. Guardará seu coração de sentir coisas que fazem mal. Tudo aquilo que te faz mal, coração, Ele vai guardar. E a vossa mente, tudo aquilo que você pensa. Mas tem que obedecer, tem que estar até determinado a obedecer. Tem um segundo D aí. O que é? Podem falar alto. Deus nos criou para servir a Ele e ao nosso próximo. Quando eu quero ser servido, eu sempre vou me frustrar. Porque eu não consigo fazer com que a outra pessoa faça aquilo que eu quero. Depende dela. Agora, o servir depende só de mim. Eu decido. Estou decidido. Estou determinado. Sou eu que mando na minha ação. É você que manda naquilo que você quer fazer.
Você decide servir o próximo? Você pode fazer. Você não pode decidir por ele, por outra pessoa. Mas você decide por você. Decisão de servir. É o segundo D. É fácil servir? Nem sempre. Mas é muito mais recompensador servir. Quando você se dispõe a servir, Deus te dá as ferramentas para servir. Aquela pessoa que precisa estar sempre servida, é sinal que ela não tem quase nada. Por isso ela está precisando. Se você pode servir, já é uma alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Você pode servir, alegre-se nisso. Porque isso faz parte do Senhor, da ordem dele. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Isso é servir ao próximo, dar tempo ao próximo. A gente desde pequeno ouve falar, amarás teu próximo como a ti mesmo. Um negócio rápido assim, a gente não reflete. O que é amar o próximo? A maior expressão de amor é o tempo, o nosso tempo. Se a gente gastar um tempinho, como a gente gasta com os nossos filhos, a gente gasta tempo com os filhos por quê? Porque a gente ama os filhos. O amor aqui não é sentimento também. O amor é decisão, é um verbo de novo. Eu decido, estou determinado a servir o meu próximo. Fazer algo por ele. E não ficar esperando que a igreja faça alguma coisa por mim. Eu decido fazer algo em favor da igreja. Não fico esperando a igreja. É o que eu gosto de igreja que faz isso por mim, que dá tudo. Se a igreja não me der isso, eu vou procurar outra. Procure servir na igreja. A igreja somos nós. Cada um de nós. Como continuar sendo alegre? No verso 8 aqui ele vai dando a solução. Finalmente, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando a gente murmura por alguma situação da vida, reclama, ou briga com alguém, entra em contenda, nós mesmos não diríamos que isso é uma coisa pura, que é amável. A gente faz sem pensar, mas a gente não diria. Então, antes de tomar qualquer decisão diária, não é decisão, grande decisão, de que carro comprar, que casa comprar, não, é coisas pequenas. Decisões pequenas podem fazer uma grande diferença. É no dia a dia, no viver diário. Eu decido, estou determinado a servir. No verso 9 ele diz, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Viram a promessa implícita aqui? Se observarmos tudo isso aqui que estamos lendo, sempre a paz estará conosco. A promessa de Deus. Não vamos, talvez, conseguir viver assim 100% do tempo, mas sempre que a gente lembrar disso aqui e colocar em prática, Deus vai fazer isso na nossa vida. Nosso Deus é um Deus de promessas. A alegria
que é um verbo aqui, ele manda que sejamos alegres, que nos regozijemos. Isso faz parte da imagem de Deus. Ele nos criou a sua imagem. Como que é a imagem? Como que Deus é? Será que Deus gosta de festa? É um Deus alegre? Tem alguma festa na Bíblia que os irmãos lembram? Que Deus ordenou? Só no Antigo Testamento tem 7 festas que Deus ordenou que fossem festejadas. A Páscoa, todo mundo lembra. Logo em seguida, para não falar que ele gosta de pouca festa, logo depois da Páscoa, já tinha a festa dos pães asmos, quase junta. Só que durava o 2º e o 3º dia também. Até o 7º dia. A gente não gosta quando tem aquele feriadão assim que emenda. Mesmo que a gente não vá no carnaval, que a gente não comemora, a gente gosta daquele feriadão que emenda 1, 2, 3, 4 dias. Aqui a festa deles era 7 dias. Olha como Deus gosta de festa. 49 dias depois, tinha a festa das primícias. Outra festa. E no 50º dia tinha outra festa. Do Pentecoste. Veja como tem festa. Ah, acabou a festa? Não, depois tinha a festa das trombetas. E depois tinha o dia da expiação, a festa da expiação, a festa do perdão. O Yom Kippur, que é uma das festas mais famosas de Israel. Então era festa o ano inteiro. Porque nosso Deus é um Deus de festa. Festa não traz alegria? Já viu festa triste? Festa é sempre, em teoria, assim, é para... Você está festejando o quê? Coisas boas. Ninguém festeja coisas ruins. Ninguém festeja tristeza. Então o nosso Deus, que é Ele nos fez a sua imagem, Ele nos fez para sermos alegres. O pecado tirou essa alegria do homem. Mas Deus não foi pego desprevenido, né? Deus já tinha um plano antes da fundação do mundo, porque Ele é um Deus de alegria. Ele não se conforma com a tristeza. Deus não se conforma em que um ser que Ele criou, maldoso, que faz oposição a Ele, quis destruir a comunhão alegre que Ele tinha com o homem. Ele quis trazer a alegria de volta e providenciou isso no seu Filho Jesus. Então essa alegria que Ele ordena é uma alegria perene. Não depende de circunstâncias. Porque Jesus morreu por mim, morreu por você, e isso vale de uma vez por todas. Não tem circunstância em que Jesus deixa de morrer por você e por mim. Ele já morreu uma vez, está consumado. Quando Jesus disse, tetelestai, está consumado, Ele estava dizendo que tudo, essa alegria que o Pai quer de volta para nós, para os seus filhos, o plano estava terminado, estava completo. Está consumado. O plano de salvação, que deve ser a nossa maior alegria. E tem algumas coisas que pode roubar essa nossa alegria. Com 3 Ds também. Fica fácil de guardar. O que pode roubar nossa alegria? Qual o primeiro D aí? Que pode roubar nossa alegria? Está dando para ver? Pode falar. Qual? Vê como é fácil guardar, ó. Desobediência. Se eu ficar ansioso, temeroso com qualquer coisa, eu estou desobedecendo. A gente pensa às vezes que pecado é só
adultério, assassinato. As pessoas, quando não sabem da sua condição de pecador, falam assim: eu não roubo, eu não mato, eu sou uma pessoa boa. Se eu desobedeço uma ordem de Deus, porque o alegrai-vos sempre no Senhor é uma ordem, eu estou pecando. Estou errando o alvo. O meu alvo é obedecer. Se eu desobedeço, eu estou deixando que tudo aquilo que faz oposição a Deus, inclusive nosso inimigo, roube nossa alegria. Deus quer que sejamos alegres. Para sermos alegres, não posso ficar preocupado, não posso ficar muito temeroso com nada, porque o amor lança fora o medo, sabemos disso. Então, eu devo prestar atenção nas coisas que podem me roubar essa alegria. Desobediência é a primeira. O segundo D aí, desistir de fazer aquilo que vimos lá em cima. Desistir de servir. Essa pessoa não dá. Aquele ali, esse meu chefe, não dá para servir. Aquele irmãozinho lá, não dá. Já serviu uma vez, ele não tem jeito. Aquela pessoa que dá trabalho. Eu estou cansado hoje, não dá para servir aquele irmão. Porque é muito fácil a gente desistir. A nossa inclinação carnal é desobedecer, é desistir das coisas de Deus, desistir de obedecer. Se a gente não prestar atenção, esse vai ser o nosso caminho normal. E o terceiro D lá, pode falar bem alto aí, qual que é? Geralmente, a nossa tristeza, a nossa decepção é com pessoas. Mas quando eu tenho um acidente lá, não é com o acidente que eu estou gostando. Não, mas alguma pessoa causou o acidente. Sempre tem uma pessoa por trás, quase sempre. A gente espera muito das pessoas. É aquilo, eu quero que outra pessoa me sirva. Quero que a igreja me sirva. Então me decepciono com os irmãos, me decepciono com a igreja. Como que alguém que foi escolhido por Deus para sermos reis e sacerdotes com Ele, vamos desistir daquilo que sabemos que está no total controle dEle? O que está no controle dEle? Amarmos o próximo que Ele mandou, servirmos ao próximo que Ele mandou. Os israelitas no deserto, depois de 400 anos escravos no Egito, no primeiro momento até estavam alegres, né? Marchando assim, saindo do Egito, os primeiros quilômetros, estamos deixando a terra da escravidão. Dali a pouco, viu que o exército do faraó estava vindo atrás. O que falaram para o líder Moisés? Por que nos trouxeste? Por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui nesse deserto? Já se decepcionaram com Moisés. Primeira provazinha. Tinham acabado de ver o Deus deles destruir o maior país da terra com 10 pragas. Eles não sofriam nenhuma, só os egípcios. Eles viram isso. Não precisava nem de fé. Porque a fé é a certeza das coisas que você espera e fato que você não viu. Eles viram. Não precisava nem de fé. Eles viram acontecer. Mesmo assim se decepcionaram com Moisés. Aí Deus fala com Moisés, manda ele erguer o cajado, o mar se abre, coisa que nunca aconteceu na face da terra. O mar se abre para eles passar. Eles passam todos contentes, passou um dia já começa a reclamar lá do lado de lá. Depois de ver seus inimigos todos mortos, cobertos pelo mar.
Ah, mas aqui não tem água, mas aqui não tem carne, aqui não tem pão. Lá no Egito tinha tudo. Nós sabemos o que aconteceu com essa geração. Só por não agradecer a Deus. Só por não serem gratos. Então, quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses que a vontade de Deus é em que em tudo demos graças, porque essa é a vontade dele, devemos parar para observar e lembrar sempre disso. Deus me quer sempre grato. A história do mundo correu desde o princípio sempre no controle de Deus. Ele fazia um pacto com o homem falhava, ele vinha fazer outra aliança com o homem. Ele sempre consertava, ele sempre esteve no controle da história. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele não é um Deus que trata com a multidão dos seus filhos na terra. Ele trata em particular comigo e com você. E Ele sempre é fiel. Nós é que falhamos. E na nossa carreira cristã, às vezes deixamos de fazer isso, depois sofremos as consequências. E se a gente pensar, é porque eu deixei de ser grato. Tem uma história, eu acho que muitos conhecem, do hino número 108. O hino número 108 foi escrito por Horatio Spafford. Esse Horatio, ele tinha 5 filhos. Era muito cristão, a esposa dele crente. Só tinha um filho homem, 4 filhas mulheres. Ele era um empresário muito bem sucedido nos Estados Unidos. E era cristão. Um dia ele falou, vamos tirar umas férias, vamos para a França, vamos para a Europa, passar uma temporada lá. Só que ele não podia ir junto, mandou a esposa e todos os filhos no navio. Ele iria na outra semana, quando terminasse os compromissos dele. Esse navio que levou a esposa e os filhos bateu em outro navio. Todos os filhos, as filhas morreram. O filho dele tinha morrido uns 2 anos antes, o único filho homem. Isso já abalou. Por isso ele resolveu, para espairecer um pouco, fazer essa viagem para a Europa. Quando a mulher e as filhas estavam no navio, e o navio colidiu com outro, a esposa viu cada uma das filhas se afogando. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E ela sobreviveu. Até o Titanic, muitos anos depois, teve sobrevivente também, né? Apesar de muitos mortos. Esse acidente do navio da esposa do Spafford foi o maior acidente até o Titanic. Antes desse aqui, nunca tinha havido um acidente, um naufrágio com tantas pessoas. Só o Titanic, alguns anos depois, conseguiu ser maior em número de vítimas. Isso começou lá em 1870, com a morte do primeiro filho. Em 1871, um ano depois do primeiro filho morrer, a empresa onde ficava a sede do Stanford pegou fogo. Ele perdeu tudo. Ele era muito rico. Perdeu quase tudo nesse incêndio. E depois desse incêndio, ele resolveu fazer a viagem para a Europa. Foram a mulher com as filhas. A esposa chegou lá na Europa, mandou um recado para ele. Ele já sabia,
do acidente, porque saiu na imprensa, correu o mundo. Aí ela disse: só sobrou eu. Aí ele pegou o navio e foi para lá se encontrar com a esposa na Europa. E ele compôs o hino que nós conhecemos. A letra original, escrita em inglês, ele fala assim: quando a paz, como um rio, acompanha meu caminho, quando as tristezas rolam como ondas do mar, seja qual for a minha sorte, tu, ó Deus, me ensinaste a dizer: está bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Está bem com a minha alma. Embora Satanás deva esbofetear, embora as provações devam vir, deixe essa bendita garantia controlar. Que Cristo considerou o meu estado indefeso e derramou seu próprio sangue por minha alma. Meu pecado, ó bem-aventurança desse pensamento glorioso, meu pecado não em parte, mas no todo, está pregado na cruz, e não o suporto mais. Ele não suportava mais o seu pecado, mas suportou a perda dos 5 filhos. E disse no hino: louvado seja o Senhor, ó minha alma. Para mim seja Cristo daqui para viver. Nenhuma angústia será minha, pois na morte como na vida, tu, ó Deus, sussurrarás tua paz à minha alma. Mas, Senhor, é por ti, por tua vinda esperamos. O céu não é o túmulo, é nosso objetivo. Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor, bendita esperança, bendito o resto de minha alma. Essa é a letra original. Aí nós temos o tradutor que compôs os versos com licença poética para que ficasse tudo em rima, né? Deu no hino 108. Eu vou pedir para o João projetar ali para a gente ficar em pé e cantar. Vamos cantar, ficar em pé. O hino de número 108. Espera um pouquinho, João. Ô, João, você colocou o hino errado. Pedi para o João. É o número 108, João. Desculpa aí que eu pulei esse hino por causa do tempo. Hino de número 108. A letra traduzida: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me o Senhor, obedecer sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos orar encerrando, irmãos, depois cantaremos o Amém Tríplice. Senhor nosso Deus, amado Pai, que está nos céus, te agradecemos, ó Deus, pelas tuas promessas, te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que tu cuidas de cada um de nós, que tu, ó Pai, está no controle de nossas vidas. Te agradecemos porque a nossa vida te pertence, te agradecemos porque as tuas ternas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Que possamos, ó Pai, a cada dia estarmos decididos, determinados a te obedecer, para que possamos usufruir, ó Pai, da alegria que vem de ti. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar o Amém.